RPG é só uma desculpa pra brincar de bonequinho depois de velho. Fala galera, eu trouxe hoje um vídeo um pouco diferente. Eu construí esse modelinho de terreno de RPG. Quem souber o que é RPG, parabéns. Quem não souber também, fica aí porque é interessante, você talvez descubra alguma coisa que você goste de fazer. Bem, eu jogo RPG faz muito tempo, e eu sempre gostei muito dessa parte das miniaturas, dos monstrinhos e cenários, e todas essas coisinhas que ajudam muito a enriquecer as narrativas dos jogos. E no YouTube eu acompanho alguns canais de pessoas que constroem seus próprios terrenos de RPG, que não só compram as coisas prontas e pintam. Então eu resolvi usar só materiais que eu tinha aqui em casa para tentar montar um modelinho como esse. Provavelmente vai ter um material ou outro que vai ser mais difícil de ter disponível, mas a maioria deles dá para substituir por outra coisa. Bem, fiquem com o vídeo. Bem, primeiro eu fiz um sketchzinho básico. Eu peguei algumas referências pela internet, por livros de RPG, e montei ali o meu planejamento. Usei essa miniatura como referência para fazer o modelo. Deu ali mais ou menos uns 5 centímetros, 4 centímetros e meio. A base dele vai ser uma embalagem Tetra Pak. Marquei algumas linhas para definir onde cortar e onde ficaria a divisão do segundo andar. O corte ficou praticamente na metade da caixa. Depois eu retirei esse acabamento de papel brilhante. E para unir as duas peças usei uma cola branca PVA, bem concentrada. Para modelar as pedras eu achei essa embalagem. Ela já tinha uma textura bem similar ao que eu queria. Então eu cortei o papelão em pedaços e fui recortando tijolos de tamanhos variados. O objetivo disso tudo é dar aquele visual meio envelhecido, meio gasto, quando for finalizar o projeto. Tive que cortar bastante desses tijolinhos, então paciência. Bem, esse truque eu aprendi com o canal Black Magic Craft. Simplesmente você pega uma lata de alumínio, algumas pedras, os tijolos, coloca tudo dentro e sacode. Evita de abrir logo depois que terminar de sacudir. Espera a poeira baixar um pouquinho. Esse processo vai deixar as bordas um pouco menos retas e certinhas. Para a base do telhado eu vou usar uma caixa de papelão fino. Qualquer embalagem na verdade funciona. Marquei, cortei as bordas e encaixei na casinha. Para contornar essa parte do gargalo da embalagem, usei um marcador preto na borda. Dobrei o teto no sentido inverso para marcar onde ele ficaria e fui pressionando para conseguir transferir a tinta para o papel. Recortei 2 triângulos de papelão, só para cobrir aquele vão que fica entre a casa e o teto. Então eu fixei o telhado na estrutura principal. Parti para as tábuas de madeira. Bem, eu usei um papel pluma para fazer essas tábuas. Fui cortando umas tiras bem fininhas e depois eu ainda dividiria ele no meio. E sim, novamente, são muitas tábuazinhas. Com uma escovinha de metal você pode ir riscando a parte interior da espuma. Isso ajuda a criar os veios na madeira. Eu acredito que com uma escova de tanque, aquela com as cerdas duras, você já consiga fazer isso. Marquei com uma caneta como eu gostaria de fazer a montagem da casa, usando sempre a miniatura como escala. Passei cola na parte superior e fui fixando as tábuas de madeira, tomando cuidado para não deixar elas muito arrumadinhas, dar um toque um pouco rústico na forja. E fui colando ao redor de toda a construção. Fixei um travessão na horizontal para dividir os 2 patamares, e mais 2 tábuas para acabamento do teto. Para colar as pedras, usei novamente cola branca PVA, e da melhor maneira possível fui aleatoriamente colando as pedras. Deixei um espaço para a porta, e colei a estrutura de madeira que emoldura a entrada. Para a porta propriamente dita, usei mais um pedaço de embalagem de papelão, e fui colando algumas tiras mais finas de espuma, que já tinha texturizado anteriormente. Fixei a porta ao batente. Com um papelão de embalagem e uns pedacinhos de espuma, eu fiz essa janelinha, para esconder essa parte de plástico e compor melhor a peça. Coincidentemente, essas pecinhas de papelão que eu usei para as pedras tinham uma forma muito parecida com a fornalha, então aproveitei e incorporei ela no projeto. Com isso eu economizei muito tempo, eu estava quebrando a cabeça para pensar como eu faria essa forja. Às vezes no meio do projeto você vai encontrando essas soluções, elas vêm quase que naturalmente. Fiz um canteirinho em volta do forno, onde ficariam as brasas. E preenchi com um pouco de papel toalha amassado com cola. Esse forno foi bem improvisado, então não tem muita regra de como fazer aqui. Eu só colei um fundo e encontrei uma peça que serviria como escape da chaminé. Para poder encaixar a fornalha e essa parte externa que ficaria ao lado da casa, cortei uma parte do teto com estilete. Usei 2 peças de papel paraná para fazer a estrutura do teto.
chanfrei as laterais para que encaixassem e recortei para que acompanhasse a inclinação do teto. Então usei um pedaço de papelão para reforçar a união entre as duas partes. Colei a forja na posição que queria, estendi a estrutura da chaminé e depois recortei no teto uma saída para ela. Encaixei e fixei o teto logo em seguida. Adicionei um muro ao lado da forja. E finalizei essa parte com os mesmos tijolos de pedra para dar acabamento. Com o estilete eu suavizei as bordas das tábuas, só para quebrar um pouco esse visual tão certinho e quadradinho. Preparei o teto da varanda com as tiras de madeira. E, bem, essa casa precisa de um telhado. Para isso eu usei mais daquele papelão de embalagem que eu encontrei por aqui. E, bem, eu recortei tanto quanto eu pude, você vai precisar de um bocado. Para evitar que as coisas ficassem se mexendo demais, usei cola quente para fixar o telhado um pouco mais rápido. Mas com cola branca o processo não é tão complicado. Vai intercalando as telhas e deixando elas um pouco desordenadas. Para finalizar a montagem usei Mod Podge e um pouco de tinta acrílica preta. Mod Podge é um selante fosco semelhante a cola, e misturado com a tinta acrílica preta, ele cria uma base de cor sólida para depois o modelo ser pintado, reforçando também a estrutura e fixando tudo um pouco melhor. Pode ser um pouco difícil de achar esse negócio no Brasil, então acredito que cola branca bem concentrada e tinta preta já devam fazer bem o serviço. Tento optar por uma tinta um pouco mais fosca, só para não deixar a superfície tão brilhante. Bem, esse programa vai ter uma parte 2, eu finalizo esse modelo e faço mais alguns detalhes. E se vocês gostaram do programa, não se esqueçam de se inscrever, assinar as notificações e me sigam nas minhas redes sociais. Valeu, galera, e beijo na alma!